Existe um tipo de dor que quase ninguém fala. Não é a dor de perder algo material, nem a dor de um conflito visível. É a dor do silêncio. Aquela sensação de falar com Deus, orar, insistir, tentar mais uma vez e não ouvir absolutamente nada em troca. É nesse silêncio que a mente começa a criar perguntas perigosas. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele desistiu de mim? Será que eu fui longe demais para merecer qualquer resposta? Talvez você esteja aqui agora, exatamente nesse ponto. Você acredita em Deus, mas algo dentro de você está cansado de esperar, cansado de ver outras pessoas sendo abençoadas, cansado de promessas que parecem nunca chegar na sua vez. E o pior não é nem a dor em si. O pior é achar que você está sozinho nela. O que quase ninguém te conta é que algumas das pessoas mais importantes da Bíblia passaram exatamente por isso. Pessoas que confiaram, obedeceram e mesmo assim chegaram a acreditar que Deus tinha virado o rosto para elas. Pessoas que choraram achando que tudo tinha acabado. Pessoas que pensaram que aquele silêncio era abandono. E aqui está a parte que muda tudo. Em todos esses casos, quando parecia que Deus tinha desistido, Ele estava, na verdade, preparando algo que ninguém poderia prever. Algo que não apenas mudaria a história delas, mas que atravessaria gerações. É por isso que esse vídeo pode não ser apenas mais um conteúdo religioso para você. Pode ser um lembrete no momento exato em que você mais precisava ouvir isso. A primeira pessoa dessa lista é alguém que chegou ao fundo do poço emocional e físico. Uma mulher invisível, usada e descartada. E o nome dela é Agar. Agar não era a personagem principal da própria história. Ela era serva, estrangeira e sem voz. Foi usada como solução para um problema que não era dela. E quando deixou de ser conveniente, foi simplesmente expulsa. Grávida, e depois com um filho pequeno nos braços, ela é mandada para o deserto. Sem proteção, sem recursos e sem direção. O deserto na Bíblia não é só um lugar geográfico. É um estado emocional. É onde a esperança evapora. É onde o futuro parece impossível. Agar anda até onde consegue e então faz algo que revela o nível do desespero. Ela coloca o filho à distância porque não suporta vê-lo morrer. Esse detalhe é forte porque mostra que ela não vê mais nenhuma saída. Na mente dela, Deus já tinha ido embora. É nesse momento que algo inesperado acontece. Deus chama Agar pelo nome. Não como serva. Não como problema, pelo nome. E isso é profundamente significativo. Estudos modernos sobre psicologia do abandono mostram que ser reconhecido individualmente em um momento de crise extrema ajuda a restaurar identidade e sentido de valor. Antes mesmo de mudar a situação, Deus restaura quem ela é. Deus se apresenta a Agar como o Deus que vê, não o Deus distante, não o Deus ocupado, o Deus que vê. Agar, que sempre foi invisível para todos, descobre que nunca foi invisível para Deus. Que naquele mesmo deserto, onde ela achou que tudo tinha acabado, Deus abre seus olhos para uma fonte de água que sempre esteve ali. Isso revela algo poderoso. Muitas vezes o desespero não vem porque Deus não está agindo, mas porque a dor nos impede de enxergar o que Ele já colocou perto de nós. Agar sai daquele lugar com uma promessa. O filho que ela achou que morreria se torna uma grande nação. O deserto não foi o fim, foi o cenário da revelação. E talvez essa seja a primeira verdade que você precise carregar hoje. Mesmo quando você sente que ninguém te vê, mesmo quando tudo indica abandono, Deus continua te chamando pelo nome. E se você acha que essa história já é forte, espere até conhecer a próxima pessoa. Alguém que passou anos acreditando que fazer o certo não adiantava de nada. A segunda pessoa dessa lista viveu algo que talvez seja ainda mais doloroso do que um abandono repentino. Ele viveu o abandono prolongado. Aquela sensação de que o tempo passa, os anos correm e nada muda. O nome dele é José. José começa a história com sonhos grandes demais para alguém tão jovem. Sonhos de propósito, de futuro, de algo que claramente vinha de Deus. Mas em vez de apoio, o que ele recebe é rejeição. Os próprios irmãos, as pessoas que deveriam protegê-lo, decidem vendê-lo como escravo. E aqui já acontece a primeira quebra emocional.
Quando a traição vem de quem é próximo, a ferida é mais profunda. José vai parar no Egito, em uma terra estranha, longe de tudo o que conhecia. Mesmo assim, ele decide fazer o que é certo. Trabalha com excelência, mantém caráter, resiste ao pecado. E quando parece que finalmente algo bom vai acontecer, ele é acusado injustamente e lançado na prisão. É nesse ponto que muita gente desistiria de acreditar em Deus. Porque fazer o certo e ainda assim sofrer gera uma confusão interna enorme. Dentro da prisão, José continua sendo quem sempre foi. Ele ajuda, aconselha, interpreta sonhos. Ele faz exatamente o que acredita ser o propósito de Deus para a vida dele. E então surge uma esperança. Um dos homens a quem José ajuda promete lembrar dele quando sair da prisão. Mas não lembra. Os dias viram meses. Os meses viram anos. A Bíblia registra algo devastador. José é esquecido. Esse tipo de esquecimento dói, porque ele não vem acompanhado de um aviso. A vida simplesmente continua enquanto você fica parado no mesmo lugar. Estudos modernos sobre sofrimento emocional mostram que períodos longos de injustiça silenciosa geram uma sensação muito parecida com luto. Você não perdeu alguém, mas perdeu expectativas, futuro e identidade. José poderia ter se tornado amargo, poderia ter parado de acreditar, poderia ter concluído que Deus tinha desistido, mas algo dentro dele se manteve vivo. E então, em um único dia, tudo muda. O mesmo homem esquecido na prisão é chamado para interpretar o sonho do faraó. Em poucas horas, José sai da cela para governar o Egito. Essa virada revela algo essencial. O silêncio de Deus nunca foi atraso. Foi preparação. Nada do que José viveu foi desperdiçado. A dor, a espera, a injustiça, tudo se tornou ferramenta para aquilo que Deus faria depois. A terceira pessoa dessa lista viveu um abandono diferente. Não foi físico, foi emocional e espiritual. O nome dela é Ana. Ana carregava uma dor silenciosa. Ela não conseguia ter filhos, e em sua cultura isso era visto como fracasso. Para piorar, ela era constantemente humilhada. As pessoas mais próximas não conseguiam entender sua dor. Nem mesmo o sacerdote percebe o que está acontecendo dentro dela. Em um momento marcante, Ana ora sem emitir som. Apenas lágrimas. Apenas dor. E o sacerdote acha que ela está embriagada. Esse detalhe é importante porque mostra como o sofrimento profundo muitas vezes é mal interpretado. Quem olha de fora, julga. Quem sente por dentro, se isola. Ana poderia ter desistido de orar. Poderia ter concluído que Deus não a ouvia. Mas ela permanece, e a resposta vem. Samuel nasce. E não apenas isso. Samuel se torna um dos maiores profetas de Israel. Aqui existe uma verdade poderosa. Algumas orações não são respondidas rapidamente, porque elas não estão apenas resolvendo uma dor momentânea. Elas estão preparando algo que vai tocar gerações. Talvez você esteja vivendo esse tipo de espera. Aquela que cansa. Aquela que faz você questionar se ainda vale a pena continuar acreditando. E se você acha que o sentimento de abandono só acontece quando os outros te machucam, prepare-se para a próxima parte, porque agora vamos falar de alguém que acreditou que tinha estragado tudo com as próprias mãos. Existe um tipo de abandono que machuca de um jeito diferente. Não é quando alguém te deixa. Não é quando o tempo passa e nada acontece. É quando você acredita que Deus não desistiu de você por causa das circunstâncias, mas por causa de quem você se tornou. Quando o erro parece grande demais, quando a culpa pesa mais do que a esperança. A quarta pessoa dessa lista viveu exatamente isso. O nome dele é Pedro. Pedro não era apenas um seguidor de Jesus. Ele era intenso, impulsivo, apaixonado, do tipo que fala antes de pensar, mas ama de verdade. Foi Pedro quem disse que nunca abandonaria Jesus, que estaria com ele até o fim, que daria a própria vida se fosse preciso. E então chega a noite mais escura. Jesus é preso, o medo toma conta, a pressão aumenta. 3 vezes Pedro é questionado se conhece Jesus.
3 vezes ele nega, não por ódio, mas por medo. É no exato momento da terceira negação, o olhar de Jesus encontra o dele. Esse olhar carrega tudo: amor, decepção, compreensão e verdade. A Bíblia diz que Pedro sai dali e chora amargamente. Esse choro não é só arrependimento, é a sensação de ter destruído tudo, de ter provado para si mesmo que não era digno. Depois da crucificação, Pedro não volta a liderar, não volta a tentar, ele volta a pescar, volta para o lugar antigo. Isso é muito simbólico. Quando a culpa domina, a tendência humana é retornar para versões antigas de nós mesmos, porque acreditamos que falhamos no chamado. Pedro acreditava que Jesus tinha ressuscitado, mas isso não significava que ele acreditava que ainda havia lugar para ele. E então acontece algo profundamente restaurador. Jesus aparece na praia, prepara uma refeição, chama Pedro para perto. Não começa com cobrança, não começa com acusação, começa com comunhão. Estudos sobre processos de restauração emocional mostram que ambientes seguros são essenciais para a cura da culpa. Jesus faz exatamente isso. 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o ama, não para humilhá-lo, mas para restaurá-lo. Cada pergunta substitui uma negação. Cada resposta reconstrói a identidade quebrada. Pedro não é apenas perdoado, ele é reposicionado. Recebe novamente uma missão: cuida das minhas ovelhas. Isso revela algo libertador. O erro não foi o fim. O erro se tornou parte do processo. Deus não desistiu de Pedro no momento da falha. Pelo contrário, foi ali que ele começou a moldar um líder mais humano e mais consciente. A quinta pessoa dessa lista viveu algo ainda mais silencioso. Não foi culpa, foi exaustão emocional. O nome dele é Elias. Elias havia vivido um dos maiores milagres da Bíblia. Viu fogo cair do céu. Viu Deus se manifestar de forma sobrenatural. Mas logo depois, uma ameaça é suficiente para quebrá-lo. Ele foge, se esconde e pede para morrer. Isso confunde muita gente. Como alguém que viu tanto poder pode querer desistir da vida? A resposta está no cansaço. Elias estava emocionalmente esgotado. Estudos modernos mostram que exaustão extrema distorce a percepção da realidade e da esperança. E observe como Deus reage. Deus não repreende Elias, não faz discurso espiritual. Deus manda Elias dormir, comer, descansar. Antes de corrigir a mente, Deus cuida do corpo. Isso é profundo. Às vezes você não está fraco espiritualmente, você está cansado. Depois do descanso, Deus fala com Elias, não no vento forte, não no terremoto, mas em uma voz suave. Deus lembra Elias de algo essencial: ele não estava sozinho. Talvez você esteja vivendo esse tipo de abandono aparente, não porque errou, não porque Deus desistiu, mas porque está cansado demais para enxergar a verdade. Ponto enunciado. E se você acha que isso já é pesado, a próxima história vai ainda mais fundo, porque agora vamos falar de alguém que perdeu absolutamente tudo, e mesmo assim descobriu que Deus nunca tinha ido embora. Existe um nível de dor que poucas pessoas experimentam. É quando não sobra quase nada para segurar, quando não é só uma área da vida que desmorona, mas tudo ao mesmo tempo. Quando você olha para os lados e não encontra respostas, não encontra alívio e nem encontra Deus falando. A sexta pessoa dessa lista passou exatamente por isso. O nome dele é Jó. Jó não era um homem distante de Deus. Pelo contrário, a Bíblia faz questão de dizer que ele era íntegro, justo e temente a Deus. Isso torna a história ainda mais difícil de entender, porque existe uma expectativa silenciosa dentro de nós de que pessoas fiéis seriam poupadas de certas dores. Mas a vida nem sempre funciona assim. Em pouco tempo, Jó perde seus bens, seus filhos, sua saúde e sua reputação. Ele perde aquilo que construiu ao longo da vida e perde aquilo que dava sentido a ela. E como se não bastasse,
ele perde algo ainda mais cruel: o silêncio de Deus. Por vários capítulos, Deus não responde. Jó ora, questiona, reclama, chora, discute. Ele não finge estar bem. Ele não espiritualiza a dor. Ele fala exatamente o que sente. Isso é importante porque desmonta a ideia de que fé verdadeira é ausência de questionamento. Os amigos de Jó aparecem, mas em vez de conforto, trazem julgamento. Dizem que ele só está sofrendo porque deve ter feito algo errado. Isso aprofunda ainda mais a sensação de abandono. Quando a dor é mal interpretada, ela se torna ainda mais pesada. Jó chega a um ponto em que diz algo que muitas pessoas sentem, mas não tem coragem de verbalizar. Ele diz que não consegue encontrar Deus, nem à frente, nem atrás, nem à esquerda, nem à direita. Esse sentimento é devastador, porque não é só perder coisas, é perder a sensação da presença divina. Estudos modernos sobre trauma mostram que em momentos de perda extrema, o que mais machuca não é a falta de explicação, mas a sensação de estar sozinho. E é exatamente aqui que algo surpreendente acontece. Deus finalmente fala, mas não da forma que Jó esperava. Deus não explica todos os motivos, não entra em detalhes. Ele se revela. Ele lembra Jó de quem ele é, do controle que ele sempre teve, da presença que nunca saiu. Isso ensina algo profundo. Às vezes Deus não muda imediatamente a situação. Às vezes ele muda a forma como você enxerga tudo. E isso muda você. Jó percebe que mesmo no silêncio, Deus estava ali. Mesmo sem respostas claras, havia propósito. E quando a história avança, Deus restaura Jó. Não apenas devolvendo o que foi perdido, mas ampliando. Mas perceba algo importante. A restauração não acontece porque Jó nunca questionou. Ela acontece apesar dos questionamentos. Porque Deus não abandona quem sofre em silêncio. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido. Um tempo em que parece que tudo foi longe demais para ter volta. Um tempo em que você pergunta onde Deus está e não recebe resposta. Se a história de Jó ensina algo, é que o silêncio de Deus não é prova de ausência. É muitas vezes o espaço onde uma transformação profunda está acontecendo dentro de você. E agora chegamos à última pessoa dessa lista. Uma história que começa com amargura, perda e ressentimento, mas termina de um jeito que ninguém poderia imaginar. Uma história que prova que Deus não apenas restaura, mas surpreende. A última pessoa dessa lista representa algo muito específico. Não apenas dor, não apenas perda, mas a sensação de que a própria história perdeu o sentido. Quando você olha para trás e tudo o que vê são lembranças melhores do que o presente. Quando o futuro parece pequeno demais para compensar o que foi perdido. O nome dela é Noemi. Noemi começa sua história com uma vida simples e estável. Família, marido, filhos. Mas uma sequência de acontecimentos muda tudo. Ela perde o marido, depois perde os 2 filhos. Em pouco tempo, Noemi se vê viúva, sem descendência e sem perspectiva. Para aquela cultura, isso significava não apenas tristeza, mas quase inexistência social. Quando Noemi retorna para sua terra, algo chama muita atenção. Ela pede para não ser mais chamada pelo próprio nome. Noemi significa agradável. Ela pede para ser chamada de Mara, que significa amarga. Essa escolha revela o estado emocional dela. Noemi não estava apenas triste. Ela tinha concluído que Deus estava contra ela. Essa é uma dor silenciosa que muitas pessoas carregam. Não é raiva explosiva, é resignação. É aceitar que a vida ficou menor, que os sonhos não voltam, que o melhor já passou. E perceba algo importante. Deus não corrige Noemi nesse momento. Ele não aparece com discursos. Ele começa a agir no cotidiano. Pequenas decisões, pequenos encontros, pequenos detalhes que parecem coincidência. Ruth entra na história quase sem chamar atenção. Uma mulher estrangeira, sem status, sem garantias, mas com fidelidade. Noemi não percebe de imediato, mas Deus estava escrevendo algo novo a partir daquilo que parecia irrelevante. Enquanto Noemi acredita que sua história acabou,
Deus está conectando pessoas, alinhando caminhos e preparando redenção. E isso é poderoso, porque mostra que Deus não precisa de grandes eventos para mudar uma vida. Às vezes ele começa com passos simples. A história avança e Noemi vê algo que jamais imaginaria. Ela segura um neto nos braços. Esse menino se torna parte da linhagem do rei Davi, e mais do que isso, da linhagem de Jesus. A mulher que acreditou que Deus tinha tirado tudo se torna parte do maior plano de redenção da humanidade. A amargura dá lugar ao sentido, o vazio dá lugar à continuidade. Isso fecha algo essencial que atravessa todas essas histórias. Agar, José, Ana, Pedro, Elias, Jó e Noemi tiveram algo em comum. Todos acreditaram em algum momento que Deus tinha desistido deles. Todos interpretaram o silêncio como abandono. Mas em nenhum desses casos Deus tinha ido embora. Ele estava agindo de uma forma que eles ainda não conseguiam enxergar. Talvez você tenha começado esse vídeo se sentindo esquecido. Talvez tenha chegado até aqui carregando perguntas que ninguém conseguiu responder. Talvez você esteja vivendo exatamente esse silêncio que parece pesado demais. Se existe uma mensagem central em tudo isso, é essa. O silêncio de Deus nunca foi ausência. Foi preparação, foi cuidado, foi construção invisível. Não saia desse vídeo acreditando que sua história acabou porque um capítulo foi difícil. Não conclua que Deus desistiu de você só porque a resposta não veio no tempo que você esperava. Se essas 7 pessoas nos ensinam algo, é que Deus escreve as partes mais surpreendentes da história, justamente quando achamos que não há mais nada para escrever. E talvez, só talvez, o fato de você ter assistido até aqui seja um lembrete silencioso de que Deus ainda não terminou com você.